Durante o século XVI, hoje é seu primeiro dia como tripulante de uma caravela portuguesa. O cais está lotado, gente carregando barris, cordas sendo puxadas, velas subindo, alguns familiares ainda acenam da praia. Tudo parece uma grande aventura, até o capitão dar a última ordem. As amarras são soltas, o navio começa a se afastar e, sem perceber, você acaba de tomar uma decisão que não poderá desfazer pelos próximos 6 meses. Existe uma pergunta que ninguém faz antes de embarcar. Não quanto tempo dura a viagem, nem quanto ouro existe do outro lado do oceano. A pergunta é outra: o que realmente destrói um homem antes mesmo de ele chegar ao destino? Porque, quando pensamos nessas viagens, imaginamos tempestades, piratas, canhões, mas quase nunca era isso que matava a tripulação. A verdade era muito mais lenta e muito pior. Os primeiros dias são surpreendentemente normais. O vento sopra a favor, o mar balança devagar, você ainda consegue sentir o cheiro do porto nas roupas, ainda existem gaivotas, ainda existe a sensação de que, se algo der errado, basta voltar. Então, numa manhã, as gaivotas desaparecem. Você olha para todos os lados. Água, água e mais água. Pela primeira vez, entende uma coisa: o mundo ficou pequeno demais. Agora existe apenas este navio. A primeira refeição chega: carne salgada, biscoitos duros, um copo de água. Você faz uma careta. O marinheiro mais velho sorri. Aproveita? Você pergunta por quê. Ele apenas responde: porque você ainda acha que isso é comida. E continua mastigando. Naquele momento você ri, sem saber que alguns meses depois, daria qualquer coisa por aquele mesmo pedaço de carne. As semanas passam e algo curioso acontece. Ninguém pergunta mais a data. Ninguém sabe que dia da semana é. O tempo deixa de existir. Só uma pessoa ainda faz contas: o cozinheiro, porque ele sabe exatamente quantos barris restam. Toda manhã ele olha para eles antes mesmo de olhar para a tripulação. E, pouco a pouco, as porções diminuem. Ninguém reclama, porque todos entendem o que isso significa. Então, no meio da noite, você acorda. Passos, gritos, madeira batendo. Seu coração dispara. Piratas? Não. Você corre para o porão. Um barril de água se rompeu. Centenas de litros desaparecem pelo piso do navio em poucos minutos. Na manhã seguinte, ninguém recebe explicações. O capitão apenas manda servir menos água. É nesse instante que você percebe uma regra do oceano: a água não vale dinheiro, vale vida. Os meses continuam passando. Primeiro desaparecem as frutas, depois os legumes, depois a energia. Você nota que um marinheiro para de sorrir. Outro começa a sangrar pela gengiva. Um terceiro perde um dente enquanto tenta mastigar um biscoito. Ninguém entende o motivo. Hoje chamamos isso de escorbuto. Naquela época, era apenas mais uma das maneiras que o mar encontrava de levar alguém embora. Mas existe algo ainda pior, e ele não faz barulho. Numa manhã, o vento simplesmente desaparece. As velas caem. O oceano fica liso, bonito, quase perfeito. O navio para completamente. Você espera alguns minutos, depois algumas horas, depois dias. Nada muda. É aí que entende por que marinheiros antigos temiam mais a calmaria do que uma tempestade. Durante a tempestade, existe uma chance de sobreviver. Na calmaria, você apenas continua gastando comida, gastando água, gastando tempo, sem chegar a lugar nenhum. Poucos dias depois, o sino toca. Não porque encontraram terra, porque mais um homem morreu durante a noite. Ninguém faz discurso, ninguém chora alto. O corpo é envolvido em um pano. Um peso é preso aos pés. Algumas palavras são ditas, e o oceano o engole em silêncio. 5 minutos depois, alguém já está esfregando o convés, porque o navio não pode parar. Nunca. Quase 6 meses se passaram. Você já não lembra como era dormir sem ouvir madeira rangendo. Já não lembra o gosto de uma fruta, nem o cheiro da terra molhada. Então, um grito rompe o silêncio: terra! Todos correm para a lateral do navio. No horizonte existe apenas uma pequena faixa verde, mas ninguém consegue tirar os olhos dela. Você sobreviveu. Só que existe uma coisa estranha: a pessoa que desembarca não é a mesma que embarcou. Quando pensamos nas grandes navegações, imaginamos batalhas, piratas e tempestades, mas foi outra coisa que realmente colocou essas viagens à prova: a capacidade de continuar vivendo quando todos os dias pareciam exatamente iguais ao anterior. Porque atravessar um oceano no século XVI nunca foi apenas navegar, foi aprender que o maior inimigo nem sempre estava no mar. Às vezes, era simplesmente o tempo.